Olá, boa tarde, eu sou Marisa de Mello e eu vou trazer essa semana o tema sobre o uso abusivo do álcool e outras drogas. E a experiência que eu tenho profissional no hospital de uma emergência psiquiátrica, um hospital aqui em São Paulo, no município de São Paulo, me trouxe a compilação de toda a literatura dos alcoólicos anônimos. Em 2008, na realidade, eu estava fazendo uma pós-graduação na Faculdade de Medicina aqui do ABC e eu tive a oportunidade de ter acesso a toda a literatura, porque nós fazíamos grupos dos alcoólicos anônimos, que são os grupos de apoio lá do Jabaquara. E eu tive essa experiência de por que será, quando eu fazia os grupos, o que será que tem na literatura, que ferramenta é essa, logicamente não oficial, porque oficialmente a gente tem os CAPs, que levam as pessoas a ficarem nos seus depoimentos tanto tempo abstêmio e conseguir sair dessa dependência, porque a dependência é uma compulsão. E tive acesso a toda a literatura e surgiu dessa experiência um livro que eu fiz, A Essência dos 12 Passos, que compila toda uma literatura. E os 12 passos do AA é interessante, porque eu falei, gente, quem caminha, não só quem tem acesso aos 12 passos, mas quem caminha para os 12 passos, acontece que acaba realmente tendo a experiência feliz de sair da dependência. E com acesso à literatura do AA, eu descobri que em 1935, o contato de duas pessoas, duas com problemas do alcoolismo severo, graves, que um era o corretor na Bolsa de Valores e o outro era um cirurgião, o Bill e o Bob, lá em Ohio. E eles viram, e eles foram inclusive no Jung. Um deles passou para o Jung e ele falou assim, olha, realmente eu indico o grupo de Oxford, porque o teu caso não tem jeito para sair dessa compulsão. E aquilo deu um start, um despertar da consciência, e eles montaram toda uma estratégia de 12 passos, que são grupos de homens e mulheres que têm o único desejo ter o controle das suas compulsões, no caso o álcool. Daí esses 12 passos fundamentaram também o NA, que é o Narcótico Anônimo, o Naranon, que são grupos de familiares de dependentes químicos, o Alanon, que são grupos de familiares de dependentes do álcool, comedores compulsivos, pessoas que amam demais, todos esses são substanciados, esses 12 passos substanciam essa técnica, vamos dizer assim, de você se encontrar e trabalhar esses 12 passos, caminhar pelos 12 passos. A gente vai verificar os 12 passos, quais são esses 12 passos. E antes de falar sobre isso, a importância que a gente tem de ter o contato com esses grupos de apoio, de participar dos grupos de apoio. Porque o muito que se faz na dependência química ainda é pouco, tanto do álcool quanto das drogas abusivas, né? O que diferencia uma pessoa ser alcoólica e a outra não, é o controle sobre o álcool. Sabe aquela que a saideira nunca chega? Então, essa tá com dificuldade. E tem um detalhe muito forte, assim, muito grande. Nem todo mundo que faz uso de bebida alcoólica é alcoolista, né? Mas assim, quando eu fiz essa pesquisa, que na época era 15% das pessoas que faziam uso da bebida se transformavam em alcoólatras. Hoje aumentou um pouco, tá? De 15 passou para 20%. Então, gente, o primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante o álcool. Esse é o primeiro passo, a pessoa admitir que não dá conta de ter esse controle, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas, quer dizer, a vida já entrou em bancarrota, né, pelo uso abusivo do álcool. O segundo passo, então o primeiro passo é você admitir. O segundo passo, é bom frisar que os grupos de apoio não têm conexão religiosa
com nada, com religião nenhuma, mas tem, no segundo passo, eles têm um poder superior que o concebe, como você o concebe. Então, no segundo passo, fala assim: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Isso é muito importante, né? Porque quando você não acha que tem um poder superior, você acha que você é o suprassumo. Tem essa, né? Então, o segundo passo é você entrega, confia, entrega. Pede ajuda e confia, independente da religião. Isso faz uma diferença danada. O terceiro passo é: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Olha só, não é legal? É bem interessante, né? Quarto, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Olha que bárbaro, gente. Na terapia a gente tenta fazer isso por anos. Um destemido inventário moral. Sem falso moralismo, mas assim, quem eu tô prejudicando? Por que você fez isso? Por que, né? O que faz com que você mantenha esse tipo de comportamento que prejudica a tua família? Você família, perde emprego, perde filho, perde casa. É um comportamento destrutivo. A gente lida com pessoas, independente da classe social. A pessoa que tem a tendência a ser etilista tem muitos prejuízos na vida. A gente há de convir com isso, né? No quinto passo, ele fala exatamente isso: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante o outro ser humano a natureza exata de nossas faltas. Então, no grupo, cada um vai compartilhar a sua experiência sem julgamento. Ninguém tá ali para julgar ninguém. Isso é bárbaro, gente. Onde a gente consegue isso, né? Então é muito legal. Eu sou uma incentivadora maior desses grupos de apoio que fazem com que as pessoas dêem um significado, ressignifiquem as suas vidas, as suas existências diante de tantas carências, né? No sexto passo, a gente vai ver: prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter, que é o entregar, né? Eu não quero mais ter esses defeitos de caráter, de ficar mentindo, eu tô chegando, mentindo pra chefe, tá bêbado pra caramba e não assume a realidade, né? No sétimo passo, vai trabalhar a humildade. Olha que interessante. A humildade é um fator muito importante na questão do autoconhecimento, né? Você ser humilde, reconhecer as suas dificuldades, né? E não ter a soberba. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse das nossas imperfeições. Gente, cá entre nós, não é fácil admitir as nossas mazelas interiores, né? E isso é tão importante, a gente conseguir compartilhar isso em algum lugar que ninguém é julgado. Por isso que é anônimo, ninguém julga você, né? E dá um suporte, você é uma pessoa querida. No oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos causados. Gente, aonde a gente faz isso na terapia? Vai lá, repara, e o grupo do AA e os grupos de apoio, todos esses buscam isso, essa reparação com as pessoas. Logicamente, se as pessoas não estiverem mais aqui nesse plano, elas vão reparar de uma outra maneira, não vão mais prejudicar, mas vão reparar consciencialmente, percebe? Então essa reparação é muito importante, né? Porque não adianta você falar: eu errei, como é que eu reparo?
né? E se tem esse significado, já é um bom caminho, gente, é um bom caminho. No nono passo, vai falar: fizemos reparações diretas a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las a outrem. Então tem a reparação no nono passo, isso é perfeito. No 10º passo, continuamos fazendo o inventário pessoal. E quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Nesse 10º passo, esse 10º eu qualifico como equilíbrio emocional, porque a pessoa já passou, já se livrou de tantas e ele continua firme no seu propósito de mudança mesmo, né? Então esse é o controle, a inteligência emocional, que eu já até comentei aqui em outros vídeos, da relação interpessoal, que é eu com o outro, e a intrapessoal, que é eu comigo. E então você vai reparar, e a gente está continuando sempre fazendo esse inventário. E esse 10º passo é maravilhoso, né? O 11º passo fala assim: procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e força para realizar essa vontade. Só o fato deles falarem de você meditar já é muito simpático, né? Porque hoje em dia, isso foi em 1935, gente. A gente está falando de mindfulness hoje, né? Relaxe, tire essa tensão, tire esse burburinho da mente. Então, você voltar para dentro, uma experiência interna de meditação, de relaxamento, ela é muito prazerosa, tem muitos ganhos substanciais com essa prática. Então tá aí o 11º passo do grupo de apoio do AA. Então assim, é muito bom. E o 12º, que fez eu conhecer essas pessoas maravilhosas, por sinal, fala assim: tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. E aí sim, então eles vão aos hospitais, no caso eles vão lá onde eu trabalho, compartilham, vêm levar essa mensagem, porque um dia ele recebeu essa mensagem de alguém, voluntariamente, que se importou em estar nativa, né, de estar atuando nesse caminhar. Então, gente, eu vejo como a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos, e é toda baseada nesses princípios do Bill e do Bob, desses 12 passos, e salvaguardou muitas vidas, para falar a verdade. Então, eu tenho essa experiência de quem pratica. Logicamente, tem alguns casos, e sempre, a gente nunca vai dispor do fluxo da saúde mental, que é fazer o tratamento no CAPS. Mas os Alcoólicos Anônimos é uma possibilidade muito grande de você se autoconhecer. A literatura é muito rica e eles são bem despojados no sentido de são libertos de todas as crenças estagnantes, de todas as raízes que cristalizam, sabe, as pessoas no mau entendimento. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio integral a esse grupo de apoio. Gerou esse livro. Ele tem acesso, é um livro que está no Clube dos Autores, está no Amazona.com, tem também numa versão online, que é super baratinho. Mas assim, é só para quem está aqui, está compilado toda a literatura dos grupos de apoio. Então fica aqui a dica desse livro e a gente vai dando os sinais aí para as pessoas se autoconhecerem, né? São dicas
das nossas experiências profissionais, clínicas e desse mundo aí afora. Então, gente, um beijo. Fiquem com o poder superior em algum momento e a gente vai se falando. Até o próximo encontro. Até mais.